Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Fernanda e nessa aula a gente vai falar sobre a organização territorial do Brasil. Bom, para falar de Brasil, primeiramente a gente precisa saber onde ele está localizado. Vocês sabem onde o Brasil está localizado? Você, na sua mente, consegue pensar onde ele está localizado no mundo? O Brasil está localizado no continente americano, mais especificamente na América do Sul. Ele tem como países fronteiriços, ou seja, países vizinhos, que fazem limite com o nosso, o Uruguai, o Paraguai, a Bolívia, a Colômbia, a Venezuela, Suriname, Guiana, Guiana Francesa e Argentina. Na América do Sul, os únicos países que não fazem fronteira com o Brasil são o Chile e o Equador. Bom, o Brasil também está localizado no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador, e está entre essa linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Ou seja, a maior parte do nosso país está localizada no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. A gente tem um pedacinho só do país que está localizado acima da linha do Equador, no hemisfério norte, mas é pouca coisa. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Como a maior parte do nosso país está localizada na zona de intertropicalidade, ou seja, entre trópicos, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, isso garante ao nosso país uma alta biodiversidade, uma diversidade, uma grande diversidade, variedade de espécies biológicas, de seres vivos, tanto da fauna quanto da flora. Isso porque estar entre os trópicos, nessa zona de intertropicalidade, é onde são as áreas onde recebe a maior incidência de raios solares e também é onde se tem a maior umidade, Então, o calor e a umidade vão influenciar na evolução, na maior evolução e criação de variedades biodiversas, de variedades de seres vivos da fauna e da flora. E como se deu a formação territorial do nosso país da forma como a gente conhece ele hoje? Ele não era dessa forma como a gente conhece, ele não tinha essa delimitação que a gente conhece hoje. A formação territorial do Brasil começou lá no século XVI, no século XVII, entre os séculos XVI e XVII, com a chegada dos portugueses principalmente, onde eles buscavam o controle da terra, e dos recursos naturais que eles queriam explorar. Então, para isso, eles precisavam fazer uma delimitação das terras. A primeira delimitação territorial que a gente teve no Brasil são as chamadas capitanias hereditárias, foram feitas pelos portugueses. Essas capitanias, elas pegavam a costa leste do Brasil, lá hoje onde é a região nordeste do país, então eles iam do litoral, da faixa litorânea ali, em linha reta até a linha imaginária, do Tratado de Tordesilhas. O que era esse tratado, Era a divisão do território brasileiro, do território da América do Sul, na verdade, entre Portugal e Espanha. Então, parte do nosso país, parte do Brasil ficou para Portugal, a outra parte, e com os outros países que hoje compõem a América do Sul, para a Espanha. Porque Portugal foi esperto nisso, inclusive, porque pensava-se que as linhas, pensava-se que as áreas a partir do oeste não tinham utilidade, não tinham produtividade, então essas áreas ficaram para a Espanha e as áreas para leste ficaram para Portugal, porque, segundo eles chegaram primeiro. Então, essa divisão de terras, essa separação de terras chamadas capitanias hereditárias, eram doadas para os chamados donatários, eram pessoas escolhidas pela coroa portuguesa, e essas pessoas tinham a obrigação de fazer com que a terra fosse produtiva. Começou então a produção canavieira, houve o desenvolvimento da produção canavieira, produção de cana-de-açúcar, e com isso houve uma forte concentração populacional também de pessoas no litoral do país, começando lá no Nordeste, no litoral nordestino, Porque as pessoas iam para esses lugares para poderem trabalhar. Já o oeste, já as terras a oeste, como eu disse para vocês, elas pertenciam à Espanha. E achava-se que essas terras eram improdutivas, então elas ficaram, a Deus dará, elas ficaram largadas lá. Depois disso, teve início a atividade mineradora.
Então, foi onde começou a ocupar as terras mais interiores do país, né? Então, começou a deixar-se um pouco as terras litorâneas, né? A faixa litorânea, e começou a ocupar um pouco mais o interior do país. Fala-se de interior, principalmente as cidades localizadas em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, que foram utilizadas para a exploração de minérios, como o ouro e o diamante. Com essa nova atividade mineradora, então, foi se criando uma integração nacional. Porque a partir dela começou-se a desenvolver outras atividades também, como o agro, né? A agropecuária. E a partir disso foram nascendo outras vilas. E essas vilas precisavam de caminhos, de estradas para serem ligadas às cidades litorâneas, né? E então transportar esse produto do interior, lá das cidades de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, para o litoral e dali do litoral ser levado de navio para Portugal. Essas vilas que foram surgindo então com a atividade mineradora, né, e também a partir de outras atividades que foram desenvolvidas, elas se transformaram depois em cidades. Daí então a gente pula para os séculos 18 e 19, onde novas atividades econômicas foram instituídas no país, a partir do momento em que houve o declínio das atividades mineradoras, e com essas novas atividades, onde a mais importante delas foi o café, a cultura cafeeira, descobriu-se novos territórios, e a partir desse descobrimento de novos territórios, houve também a formação, a geração de conflitos para a delimitação desses territórios. Esses conflitos aconteciam com países, né, entre países, principalmente Portugal e Espanha. Com base nisso tudo, o que a gente pode compreender é que toda a formação do território brasileiro, inclusive dos estados, como nós conhecemos hoje, né, as unidades federativas, se deu por interesses econômicos, tanto na época da colonização, quanto na época em que o nosso país se tornou república. Então, houve interesses também do governo, como interiorização do país, integração nacional, desenvolvimento de indústrias, desenvolvimento de novas atividades econômicas, e então teve-se a delimitação de todo o nosso território nacional e das nossas unidades federativas, que são os estados, como Minas Gerais, São Paulo, os nossos 26 estados. Então, recapitulando, fazendo um resumão de tudo, a gente viu nessa aula a localização do Brasil, que está no continente americano, na América do Sul, tem como países vizinhos, como por exemplo Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Venezuela, as duas Guianas, Guiana e Guiana Francesa, Suriname, Bolívia. Está localizado no hemisfério sul, está localizado também entre trópicos, o que faz com que essa intertropicalidade desenvolva uma alta biodiversidade no nosso país. Nós aprendemos também que a ocupação do nosso país e a formação do seu território começou lá no século XVI e XVII, com ainda a colonização portuguesa e também espanhola, e que com as atividades econômicas o nosso território foi crescendo, foi se descobrindo novas terras, novos territórios, e a partir daí se deu a formação, a delimitação do nosso território e das unidades federativas que nós temos hoje. A nossa aula se encerra por aqui. Eu agradeço muito a atenção e a participação de vocês e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!